tudo está registrado no livro da história do reino do rei Xerxes. A história de Esther, se nós formos olhar um pouquinho mais profundo, não é necessariamente a história da Esther ou a história do Mardoqueu, mas é uma história de dois reinos. O reino de Deus e o reino dos homens. O teólogo e filósofo Agostinho falava das cidades, né? A cidade de Deus e a cidade dos homens. Quando a gente olha esse texto, há uma concorrência de dois reinos, de dois jeitos de viver, de dois jeitos de ver a história. Esse reino do mundo que é cheio de pompa, barulho e que vive a partir da construção do seu poder, que busca a sua própria glória e sobrevive por abusar o seu poder sobre o outro. Mas existe uma outra forma de viver, uma outra forma de existir aqui também. Aliás, é muito interessante porque os caminhos dos reinos deste mundo, segundo a gente vai olhar no texto aqui, isso você vai ter que perceber. De novo, o nome de Deus não é citado aqui. Não há uma posição de poder aqui, não há uma igreja do Estado aqui. Não há um cargo sobre discussões sobre liberdade religiosa aqui. Mas nós temos um espírito que permeia as relações aqui. Há uma dinâmica de poder aqui. E aqui o que o texto vai nos mostrar é esse evento que nós estamos olhando aqui, esse episódio da história de Esther aqui, é que há uma conspiração. Você tem esses dois eunucos, os eunucos eram pessoas que eram separados para cuidar do rei, eram como se fossem camareiros do rei e das mulheres do rei também. E esses dois eunucos, eles entram numa conspiração para matar o rei. Agora, eles tinham acesso completo a todas as coisas do rei. Eles tinham acesso aos lugares mais íntimos do rei. E eles, sem dúvida nenhuma, tinham a possibilidade de fazer isso. Mardoqueu, ele trabalhava na porta do palácio. E Mardoqueu, ele, de alguma forma, a gente não sabe se ele estava trabalhando ali, porque depois da rainha Esther se tornar rainha, traz ele para trabalhar naquele lugar, ou se alguma oportunidade que surgiu. Mas a notícia chega e ele sabe disso. E vamos pensar de novo aqui, dar alguns passos atrás. Nós estamos falando do rei que está oprimindo o povo de Judá, nós estamos falando do rei que abusa daquela menina e a torna rainha, mas ela não tem escolha, ela não tem voz nessa decisão. Nós estamos falando de um ambiente, de uma cultura, de um poder, de uma história, onde o povo de Judá é o povo oprimido, onde o povo judeu é um povo sem poder, o povo judeu é um povo que está em terra estranha, a ponto de que nos Salmos nós lemos os judeus dizendo que quando eles estão ali na beira do rio, que as pessoas pedem, cantem as músicas de festa da sua terra, que todos gostavam de ouvir, e eles diziam, como nós poderemos cantar as nossas músicas de celebração, estando em outra terra, estando cativos numa terra estranha? Eu prefiro morrer do que cantar. Então as suas músicas eram músicas de lamento. Então você percebe que você tem aqui uma oportunidade para Mardoqueu. Uma oportunidade de participar desta conspiração, uma oportunidade de tentar ser o salvador de Israel, uma oportunidade de estabelecer um tipo de desejo messiânico, uma oportunidade de se vingar contra aquele rei, uma oportunidade de trazer juízo sobre aquele imperador e, quem sabe, assim, de alguma forma, tentar sabotar o reino e o império persa. E de uma certa forma parece que Mardoqueu aqui, ou Mordecai, depende de como você quiser pronunciar, é um tipo de um vira-casaca, né? Porque quando ele vê essa oportunidade, ele passa a notícia para Esther e ele diz, olha, estão querendo matar o rei, e a Esther conta para ele isso, e para Esther era a oportunidade dela se libertar. Ou não. Porque nós estamos num período onde, quando alguém toma o poder, ele também toma tudo, e as mulheres eram vistas como um tipo de posse daqueles reis, mas ela tinha a oportunidade de pelo menos tentar. Mas ela conta sobre a conspiração para o rei, e isso faz com que a vida do rei seja salva.
Então, Mardoqueu e Esther, eles têm essa oportunidade de participar dessa conspiração para destruir a vida do rei, mas eles decidem e eles tomam uma outra posição de dizer, nós não só não vamos participar da conspiração, mas nós vamos denunciar a conspiração. A pergunta que a gente precisa fazer é, qual é o tipo de visão de mundo, qual o tipo, usando o termo de hoje, qual o tipo de mindset, né? Qual o tipo de mentalidade, qual o tipo o modo de enxergar a vida e a existência que faz com que eles tomem essa decisão. Por que eles fizeram isso? Quando nós